Saudações aos meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Luiz Oswaldo Marques Aranha e eu estou completando 84 anos neste mês de outubro de 2022. Eu sou o último filho vivo de Oswaldo Aranha, que foi uma figura de relevância, fosse no Brasil ou no mundo todo, pela sua atuação. Oswaldo Aranha foi um revolucionário. Ele participou de diversas revoluções no Sul e nessas revoluções levou 3 balaços. Um deles, que foi na perna, causou gangrena e ele quase teve que cortar a perna. Teria ficado aleijado e talvez não tivesse feito tudo que fez posteriormente. Mas, graças a Deus, curou. Ele foi um dos principais articuladores da Revolução de 30. No início, com Siqueira Campos e Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes abandonou porque resolveu abraçar o comunismo e foi para a Bolívia. E Siqueira Campos morreu num desastre de avião. Mas ele, junto de Getúlio, que era bem mais velho que ele e que ele admirava muito, fizeram a Revolução e vieram para o Rio de Janeiro. No primeiro ministério da Revolução, ele foi o primeiro ministro da Justiça. E como ministro da Justiça, ele refez toda a ordem jurídica do país diante das propostas revolucionárias. Pouco tempo depois, ele foi ser ministro da Fazenda e renegociou a dívida brasileira no exterior. Foi até aos Estados Unidos para fazer essa renegociação. Foi ser embaixador depois nos Estados Unidos e voltou para o Brasil para ser ministro das Relações Exteriores. Nessa época, estava começando a Segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo ministro, ele foi hostilizado e perseguido por fascistas, integralistas e nazistas, a ponto que minha mãe e eu tivemos que sair da casa que morávamos para ir para um apartamento mais discreto e defendido, porque meu pai tinha preocupação que fizesse alguma maldade conosco para poder atingi-lo. Evidente, na época eu tinha 6 anos de idade, eu não entendia o que estava acontecendo, mas depois eu fui descobrir e passei a ter uma aversão enorme ao nazismo. Estudei profundamente tudo que se referia ao Terceiro Reich, conheço bem como eles atuavam, mas passei a ter uma aversão grande em relação a isso. Meu pai, logo a seguir, ele foi um dos fundadores da Organização Nações Unidas e por isso o Brasil é o primeiro país a falar nas Assembleias das Nações Unidas. Ele participou e foi eleito presidente da primeira Assembleia Ordinária, que decidiu que haveria uma ordinária para discutir a partilha da Palestina. Ele novamente foi eleito presidente da Assembleia Extraordinária. É o único homem, e o Brasil é o único país até hoje, que por 2 vezes presidiu a Assembleia das Nações Unidas. Ele, nas Nações Unidas, como ele era um homem de paz e amor, ele procurou articular a partilha da Palestina, que pertencia, na época, era dominada pelos ingleses. Evidentemente que durante a organização, durante a Assembleia, tanto ingleses como franceses e os próprios americanos se opunham a essa partilha, porque queriam manter o domínio da Inglaterra sobre
a Palestina. Mas ele conseguiu fazer essa articulação com os países da América Latina, com países africanos, alguns asiáticos. Ele teve diversos lances, inclusive suspendeu a Assembleia, foi adiando a discussão para suspender na véspera do feriado de Ação de Graças, e posteriormente havia sábado e domingo, e com isso ele conseguiu captar mais votos em favor da partilha da Palestina. Ele foi considerado, porque graças à partilha da Palestina, que ele esperava que tanto os israelitas quanto os árabes constituíssem nações independentes. Os israelitas, com Ben-Gurion, o fizeram, pouco tempo depois. Mas os árabes até hoje ficam discutindo e não têm unidade para fundar uma nação árabe independente. Ainda é um Estado com diversas lacunas. Ele, meu pai, sofreu, evidentemente, durante a vida toda dele, muitas ameaças, muitas críticas, muitas dificuldades. Mas eu nunca ouvi falar da boca dele uma palavra de ódio. Ele sempre foi um homem do amor, da paz. E isso ele me ensinou, de tal forma que eu também sou um homem do amor. Durante minha vida toda, nunca tive discriminação em qualquer tipo de raça, ou grupo, religião. Sempre tive respeito por todos. De manhã, quando eu acordo e eu vou ao espelho, eu olho a minha imagem e digo, eu amo as pessoas, amo o mundo, amo a vida. A vida é uma coisa maravilhosa. Amo os brasileiros, sobretudo, e o Brasil. E essa sempre foi minha postura. Eu ocupei alguns postos de relevância na administração pública, sempre com essa postura, sempre procurando dialogar e amar as pessoas. O amor sempre foi a virtude maior que eu considerava durante a minha vida. Nessas eleições que agora se aproximam, no primeiro turno eu pretendia votar em Ciro Gomes. Como ele não tinha mais chance, e como eu, na minha idade, estou com muita dificuldade de locomoção, não votei. Articulei votos para pessoas que eu respeito e considero como deputados federal e estadual, mas não fui votar. Além do Ciro Gomes, eu criei uma grande simpatia pela Simone Tebet. Não só pela atuação que ela teve durante a CPI da Covid, mas também pelos pronunciamentos que ela fez como candidata, mesmo como candidata de pequena possibilidade. Eu inclusive fui colega do pai dela, o Ramês Tebet, na Escola Superior de Guerra, no chamado Curso Superior de Guerra naquela época. Então eu tenho grande respeito por ela também. No caso, hoje, eu pretendo votar. Por quê? É uma eleição plebiscitária. Tem que escolher entre um e outro. E como eu sou engenheiro de origem e ocupei a administração de empresas, eu sempre fui muito pragmático. E procurei analisar os dois lados. O lado de Lula e o lado do presidente atual. E cheguei a algumas conclusões relevantes. Lula está sendo acusado de certas coisas injustamente.
Ele não foi condenado, ele foi condenado, foi preso, mas o processo dele foi anulado. Quer dizer, ele não é nem culpado, nem inocente. Ele simplesmente não foi submetido à justiça porque o processo foi anulado. Mas ele esteve preso, ele sofreu injúrias, ele sofreu maldades, e até hoje tem sofrido esses fake news contra ele, chamando ele de ladrão, acusando ele de diversas coisas que não são corretas, porque não cabe isso. Ele não é comunista, nunca foi. Ele é um político como outro qualquer, só que ligado aos sindicatos, mas não sindicatos comunistas, absolutamente. Então isso é outra acusação que fazem a ele, que não é correta. E ele jamais pensaria em transformar o Brasil num país comunista, como possivelmente o presidente atual chama Venezuela, chama Cuba. Ele não pensaria nisso. E ele nunca ouvi da boca dele também qualquer palavra de ódio contra seus detratores. Então eu tenho que imaginar que o Lula seja uma pessoa do amor, como eu sou, como meu pai foi. Do outro lado, o presidente atual, ele já criticou diversos tipos de pessoas. Inclusive tomou atitudes contrárias a muitas dessas pessoas. Ele critica os afrodescendentes, ele critica os índios, chegou ao cúmulo de dizer que os índios eram canibais, só que fez a ressalva que ele também comeria carne de índio. Incrível isso. Eu não consigo entender que o indivíduo fale isso. Ele critica os homossexuais, critica as mulheres, dizendo que as mulheres são inferiores aos homens, o que eu acho um absurdo total. Ele, inclusive, chegou ao máximo de dizer que bateu numa mulher. Eu não posso... Eu acho que ele deve ter mentido. Não acredito que ele possa ter feito uma coisa dessas. É incrível que um indivíduo que chegou à presidência da República declare que bateu numa mulher. Ele é contra a educação e a saúde. É contra os pobres, é contra os idosos. Ele, enfim, eu tenho que pensar que ele é um candidato do ódio. Então, entre o amor e o ódio, eu tenho que escolher o candidato do amor. E pretendo votar no Lula. Há outras coisas a considerar. Esses fake news que são distribuídos têm induzido algumas categorias e populações regionais a ficarem contra o Lula. Pessoas que mal conhecem o atual presidente, porque não estudaram a sua vida pregressa, como eu fiz desde o início, quando ele foi vereador. Ele foi, inclusive, condenado no Exército, preso e expulso. Depois deram um jeitinho para ele pedir para ir para a reserva, para poder manter o seu soldo. As pessoas são induzidas por esses fake news. Os evangélicos, de quem eu tenho uma grande admiração, porque eles têm uma contribuição muito grande para o Brasil, levando muitos brasileiros para a igreja, para aprender a ler e escrever, para ler a Bíblia, para se arrumar, estarem sempre bem arrumados, limpos, educados. Eu acho que esse papel da igreja evangélica é muito importante. E eu fui casado.
E meu filho é filho desse meu casamento, meu filho mais novo. Eu tenho 6 filhos, mas esse mais novo é desse casamento, com uma evangélica, filha de um bispo evangélico de grande relevância. Eu tenho grande admiração pelos evangélicos, tenho ainda grande amizade pelos avós do meu filho e também pela minha ex-mulher. Me comunico sempre com eles, diariamente estou falando com eles. Mas eu vejo que eles estão, não só eles, mas de um modo geral, uma grande parcela dos evangélicos estão contaminados por esses fake news, pensando que o Lula vai fechar igrejas, pensando que o Lula vai implantar o aborto. Isso não é verdade. O Lula, no primeiro ano do governo dele, ele poderia, durante o período que ele foi presidente, ele poderia fechar as igrejas. Ele jamais quis isso, ao contrário, no primeiro ano do seu governo, ele estabeleceu uma legislação dando liberdade total a todas as igrejas, porque naquela época os evangélicos eram, de certa forma, rejeitados pelo resto da sociedade. E ele acabou com isso, porque ele admira também os evangélicos, como admira os católicos, admira todas as outras religiões. Sem dúvida nenhuma, ele tem se manifestado sempre com amor a todos. Ele jamais seria a favor do aborto, até porque o aborto a ser implantado não seria pelo presidente da República, seria pelo Congresso. Mas ele já se manifestou contra o aborto. Evidentemente que há casos que é necessário o aborto. Uma criança que foi violada por um bandido e ficou grávida, não pode ter aquela criança. Tem que ser feito um aborto, mas isso assistido. E a legislação já permite isso. Da mesma forma, uma pessoa que ficou doente e que se não fizer o aborto vai morrer, também é obrigada a fazer um aborto. Então há casos específicos, e a legislação permite, que o aborto seja realizado, mas de um modo geral, jamais. Eu também, pessoalmente, embora eu não seja evangélico, não seja religioso, eu sou totalmente contra o aborto. Eu acho o aborto uma maldade, uma coisa impossível de se aceitar. E assim eu entendi das palavras do Lula também. Então eu pedi aos evangélicos que refletissem, porque essas coisas que são ditas dele, que ele é comunista, que vai implantar o regime comunista, isso não é verdade. Pensem bem, votem em quem desejarem, pode ser no atual presidente ou no Lula, mas votem com consciência do que as pessoas são capazes de fazer. Ao contrário, o capitão presidente hoje, ele já diversas vezes declarou algumas restrições em relação a grupos de pessoas. Isso está gravado, isso foi divulgado. Vejam isso, conheçam os dois lados. E optem com liberdade. O segundo grupo que me preocupa são os empresários. Os empresários brasileiros vêm sofrendo muitas pressões do capital estrangeiro. E, com isso, têm dificuldade de expandir as suas atividades. O Lula nunca foi contra os empresários. Ele, evidentemente, que é ligado aos sindicatos, mas os sindicatos que ele é ligado sempre negociaram com os empresários. O Lula quer desenvolvimento. Então, o desenvolvimento precisa de empresas, precisa de empresários. Eu gostaria que os empresários também não fossem iludidos com essas fake news de implantação de comunismo e realmente vissem os dois lados e optassem por total isenção.
O terceiro grupo de pessoas que eu gostaria de me dirigir são os gaúchos. Os gaúchos sempre tiveram, na história brasileira, uma situação de liderança nos movimentos políticos. Defenderam as nossas fronteiras em relação ao Paraguai, em relação à Argentina, em relação ao Uruguai. E sempre foram de uma energia enorme em relação ao Brasil, sempre defendendo o Brasil. Tanto que a Revolução de 30, que meu pai foi um dos líderes, veio do Sul. Teve outros estados que apoiaram, como a Paraíba, na época, mas o fundamento maior foi no Rio Grande do Sul. Eu quero que os gaúchos pensem muito bem, que não se iludam, porque nós estamos sofrendo um risco muito grande, não é de comunismo, nós estamos sofrendo um risco muito grande de neonazismo, que está pairando e que flui das palavras, não só do atual presidente, mas de muitas pessoas que são ligadas a ele. Esse neonazismo é uma desgraça. Eu sofri com isso em criança, vi meu pai sofrendo, eu li profundamente, o povo alemão embarcou nessa canoa furada, milhões de pessoas foram mortas no mundo e, posteriormente, os alemães foram os que mais sofreram por esse erro histórico de opção política. Então, meus amigos gaúchos, eu peço a vocês que pensem, examinem os dois lados, optem com total isenção. Não fiquem iludidos com esses fake news, porque, evidentemente, que um presidente da República, com todo o poder que ele possui, ele consegue divulgar com uma voracidade enorme, com uma velocidade enorme, uma quantidade grande de notícias muito falsas. Mas o terceiro assunto que eu queria tocar, e que me parece até que é o mais relevante de todos, é que o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento econômico e justiça social. E para isso ele precisa de amor, que o amor traga a união da maioria dos brasileiros, com paz, com coparticipação, com colaboração para construir esse projeto nacional e implantar esse projeto nacional. Eu vejo que quem distribui ideias de amor seja capaz de conduzir, ou pelo menos encaminhar essa condução, iniciar a condução desse projeto nacional, para que depois ele prossiga com os seus sucessores. E vejo que quem está associado ao ódio jamais conseguirá, porque não vai unir. Se nós examinarmos a trajetória do atual presidente, ele dividiu o Brasil, ele não uniu o Brasil, ele dividiu o Brasil regionalmente, dividiu socialmente o Brasil, e isso é um mal. Nós temos que estar todos unidos, todos amando, todos lutando pela nossa nação, pelo nosso país, todos querendo o desenvolvimento. Também não podemos deixar que no exterior nós sejamos considerados um país de ódio. Nós sempre fomos um país de amor. E agora, por causa da atuação do atual presidente, nós somos considerados pela maior parte dos países do mundo como um país do ódio, como um país da destruição, como um país que está destruindo a ecologia. Isso é incrível. O Brasil não pode ficar nessa situação. Eu não sou ecologista, tá? Eu sou engenheiro, sou pragmático, eu quero construir as coisas importantes que sejam para a sociedade, mas eu tenho que imaginar
que hoje nós estamos sofrendo já uma mudança grande no clima que está prejudicando tremendamente todos os países. Aqui mesmo no Brasil, eu nunca vi nessa época um frio tão grande. Então, isso se deve ao aquecimento global. E o pior instrumento desse aquecimento é o desmatamento, que está sendo feito na Amazônia e no Centro-Oeste, inclusive na exportação ilegal de espécies nativas de árvores. Isso é incrível que o Brasil esteja fazendo isso. Está dando lucro para bandoleiros e prejudicando os brasileiros em geral, inclusive o futuro. Eu estou com 84 anos, o meu futuro é limitado, mas eu quero um futuro promissor para os meus filhos, para os meus netos, para os filhos e netos dos meus amigos, dos filhos e netos de todos os brasileiros. Eu quero que o Brasil seja pujante, progressista, desenvolvimentista. O Brasil precisa crescer, precisa sentar na mesa de negociação com as demais nações do mundo de igual para igual, com a força que ele tem, não apenas territorial, mas a força do seu amor. O amor é o instrumento principal para que se tenha o desenvolvimento, para que se tenha a justiça social. O amor é fundamental. Então, meus amigos, eu não gosto de interferir na escolha eleitoral das pessoas, nem dos meus filhos. Eu sugeri que votassem em alguém, mas eu peço apenas que todos pensem, examinem os dois lados, não fiquem apenas pensando que o Lula é o demônio, que não é. Lula é um político igual aos outros. E pensem o que o presidente atual tem feito ou não tem feito em favor dos brasileiros. Examinem, comparem os dois quadros e possam ir para a urna na hora escolher com total isenção e competência, conhecimento dos fatos, e não apenas induzidos por falsas notícias que estão circulando. Eu pretendo votar no Lula. Não sou lulista, como eu já disse, não sou um homem que quer qualquer tipo de regime totalitário, muito pelo contrário. Tem uma preocupação enorme, às vezes, com declarações do atual presidente, porque ele indica, por vezes, a possibilidade de dar um golpe político para assumir a ditadura. Não acredito que faça isso, mas ele revela isso nas suas palavras. As pessoas ligadas a ele já até disseram que vão fazer isso. Eu não quero isso, eu quero a democracia. O Brasil precisa ter democracia, precisa manter a sua soberania em relação aos demais países, mas com respeito e o amor, e não pela imposição de qualquer coisa. Precisa ter desenvolvimento e justiça social. Então eu pretendo votar no Lula, mas não tenho nenhuma tendência especial pelo PT, apenas eu tenho uma tendência total pelo amor, pela paz, pelo desenvolvimento, pela democracia e pela soberania do Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos.